Não tenha dúvida que cada live, que cada transmissão que é feita, ela é baseada em um estudo sistemático em um dos aspectos que pode lhe levar a alta performance estudantil. Então, isso é sobretudo muito novo para muita gente. Então, se você não segue as lives, se você não segue as minhas postagens aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, certamente você vai ficar alheio ao que aquelas pessoas que já enxergaram a necessidade desse processo, você vai acabar saindo atrás da sua concorrência. Então, ou você se adapta, ou você irá demorar de entender o que muitos já fazem. Se não fosse dessa forma, nós não teríamos aproximadamente 1000 alunos no Telegram. Eu disse aproximadamente 1000, a última vez que vi, agora há pouco, nós estávamos com 981 alunos e alunas que estão engajados e ouvindo diariamente conteúdos acerca de como se preparar de uma forma mais eficiente, tá? Então, vamos lá. Quando a gente traça um cenário relativo ao aprendizado eficiente, nós precisamos enxergar a existência de diversas técnicas para que você alcance esses resultados. É substancial que você utilize ferramentas, e as melhores ferramentas possíveis, para que você consiga enxergar esse aprendizado eficiente. E aí, nós temos diversas formas de você atingi-los. E o primeiro grande ponto é a fonte do aprendizado. Quando eu falo em fonte do aprendizado, você precisa enxergar em qual local você vai ter acesso ao conteúdo. Alan, como assim acesso? A gente viu no pilar de número 1 que existem disciplinas a serem estudadas, porque existe uma carreira e essa carreira exige o conhecimento em disciplinas. E que cada uma das disciplinas possuem assuntos. Assuntos estes que estão subdivididos em temas e em subtemas. Olha, eu preciso ter acesso a esses temas e esses subtemas. Qual é a forma que você elegeu para ter acesso a estes conteúdos? Existem diversas formas. Você pode se valer de aulas presenciais, você pode se valer de aulas online, o que a gente chama de videoaulas, você pode se valer de materiais em PDF, você pode se valer de livros, você pode se valer de sinopses, você pode, no caso das disciplinas jurídicas, ler apenas a lei. Existe uma soma de ferramentas que vão possibilitar que você tenha acesso aos diversos conteúdos. E é inegável, quanto maior a qualidade das fontes, certamente você conseguirá enxergar de uma forma mais didática, de uma forma mais acessível este conteúdo. É exatamente assim que você deve pensar. A maneira como você vai ter acesso a esses conteúdos, tá? Aí imagine que você acessou o conteúdo. Agora eu já tive acesso a uma aula expositiva, eu já tive acesso a um livro jurídico, ou eu tive acesso especificamente a um cenário atinente a um PDF, a uma sinopse de atos administrativos. Vamos estabelecer como exemplo esse assunto que a maior parte dos concurseiros costuma ter dificuldade. Ok. Só que esse assunto, ele não pode apenas ter ou gerar um acesso na sua mente. Não. A gente vai precisar efetuar uma consolidação daquele conteúdo programático, daquele tema atos administrativos ou daquele macro tema. Como é que você faz isso? Você vai ter um processo que é o processo de resolução de questões. Alan, então você está me dizendo que a resolução de questões possibilita um aprendizado eficiente? Não tenha dúvida disso. Resolver questões é fundamental. E se não fosse desta forma, eu não faria um processo de 6 questões inéditas diárias em meus canais de comunicação. Então, atualmente a gente faz 4 questões inéditas diárias no Telegram
E nós fazemos mais 2 questões inéditas diárias aqui no Instagram. Se a gente pegar 6 questões inéditas diárias, ao final de um mês, você vai ter feito 180 questões inéditas diárias e comentários. Ao final de um ano, se você tem 180, não é isso? 180. E multiplica esses 180 por 10, pensa comigo, você já vai ter 1.800. Só que o ano tem 12 meses, então dá mais 360, 2.160 questões. Observou? Então é exatamente isso que você tem que enxergar. É exatamente isso. Eu criei um projeto para você, onde apenas o professor Alan resolverá em um ano 2.160 questões. Observou isso? É importante que você enxergue esse cenário, tá? Porque quando você consegue enxergar isso, ele muda a figura, ele muda o patamar. Tem que estar muito claro na sua mente, tem que estar cristalino. Porque quando você entende a importância, o seu cérebro ele passa a ser ensinado ao que ele deve fazer. A partir do momento que você ensina ao seu cérebro qual é o hábito que ele tem, a gente está casando o terceiro pilar com o quarto pilar. Eu sempre digo que o pilar da inteligência emocional, ele funciona como balizador. É como se eu tivesse planejamento, organização e aprendizado eficiente, e a inteligência emocional ela tivesse aqui, ó, nesse processo. Ou seja, enquanto os 3 eles estão se desenvolvendo, é necessário que a inteligência emocional ela proporcione e equilibra tudo isso, tá? Então, quando você enxerga algo como esse, o primeiro detalhe que você tem que ter é comprometimento, gente. Para você conseguir atingir e cumprir isso, você tem que ser comprometido com o seu futuro, ou comprometida. Se você não é comprometido, se você não é comprometida, eu posso criar 10.000 questões. Estou criando 2.160. Mas se eu criar 10.000, não vai resolver para você. Porque se você não consegue resolver as 2.000, como você vai chegar a 10.000? Não vai. Então, olha, isso é projeção, gente. Isso é planejamento. Eu estou te falando que ao final de um ano, a gente vai ter resolvido 2.160 questões inéditas de constitucional e de administrativo. Então, quando a gente consegue entender um planejamento como esse, você precisa ter a disposição de fazer isso todo santo dia. De novo, todo santo dia. Nada vence o hábito de fazer a mesma coisa todo santo dia. Porque quando você cultiva este hábito de estudar, fatalmente os resultados são inevitáveis. Porque todo santo dia você está em contato, você está dedicando a sua atenção para a busca daquele resultado. Isso tem que estar muito claro na sua mente.